Olá, sou Humberto Pastor, está entrando no seu lar mais um programa Conexão ABC. Aquele programa que a gente convida aquelas pessoas que sabem o que contar e cantar. Hoje vai ser contar. Nosso tema hoje foi depressão. Foi tão procurado que teve mais de 3.000 visualizações no blog do pastor. Então, eu tenho certeza que você está aí nos acompanhando, porque alguém da sua família sofre disso e você quer detalhes, não é isso? Por isso que nós convidamos hoje, então, duas psicólogas. Nós estamos aqui com a Cíntia Godoy e com a Fabiana Jacopucci, que vão primeiro dar o seu alô inicial. Tudo bem para vocês? Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Humberto. E a gente gostaria hoje de estar falando um pouquinho sobre a depressão, né? O que acontece, qual é a diferença entre depressão, tristeza, pra gente, e como a gente pode ajudar. Às vezes a gente não reconhece, tem um familiar, como é que a gente pode ajudar? Qual é o apoio que a gente pode dar frente à depressão? Inclusive, a gente vai lançando as perguntas aqui, eu até conversei com bastante pessoas, captei essas as indagações, a gente vai colocar aqui, e aí vocês ficam, quem quiser falar primeiro, fala, a outra complementa, tudo bem? Com certeza. Eu acho que até a primeira, assim, olha, porque algumas pessoas costumam taxar, né, a depressão como frescura, né, e outros como algo sério e tal. Então, o que é depressão? A depressão, ela é um transtorno mental, então ela é uma doença. A gente tem uma alteração no funcionamento cerebral. Então, veja, não é na anatomia. Então, se você faz uma tomografia, você percebe que o cérebro está com uma parte danificada. Não, é do funcionamento. Eu costumo brincar, falar que é igual à eletricidade, a fiação elétrica. Às vezes, alguns impulsos não estão funcionando adequadamente, que são as produções de alguns hormônios, os neurotransmissores. Um dos principais é a serotonina, né? Então, veja, é uma alteração bioquímica. Então, a depressão, o transtorno depressivo é uma doença e requer tratamento. O que acontece é que quando a gente tem uma depressão, a gente tem uma tristeza profunda, então a gente tem uma baixa da energia vital e a gente não consegue fazer as atividades do dia a dia. E muitas vezes a gente não consegue manter. Então você até começa a fazer e depois logo desiste por falta de energia. E as pessoas às vezes confundem, falam, é frescura, se trabalhar melhora. Muitas vezes o depressivo gostaria, quem tem a depressão, gostaria sim de trabalhar e de fazer as atividades, mas não consegue por conta, né, dessa baixa energia vital, dessa alteração bioquímica. Esse é um aspecto, né? Isso. E complementando, né, dentro do processo da depressão, é muito importante que o indivíduo ele perceba essa questão do autocuidado. Então, no momento em que eu estou com uma baixa redução da minha vitalidade, eu preciso compreender, através dos meus comportamentos, que alguma coisa não está funcionando muito bem. Às vezes a pessoa ela demora para entrar em contato com o próprio processo interno, né, e é onde acaba dificultando. Existem formas, a gente vai falar um pouquinho mais através das suas perguntas, das perguntas dos telespectadores, no sentido de como ajudar essa pessoa, ou de como a própria pessoa identificar que ela pode estar com algum problema, e diferenciar se de fato o que ela está sentindo tem a ver com o processo de depressão, porque às vezes as pessoas têm dificuldades, de fato, em aceitar que precisa de ajuda, ou se ela está passando por um processo de tristeza ou um processo de melancolia. Às vezes causa uma confusão nesse momento, né? Então é muito importante diferenciar. Até para uma das perguntas que me fizeram, foi assim, isso acontece mais com o homem ou com a mulher? A gente tem uma incidência maior nas pesquisas com mulheres, porém eu particularmente questiono, porque eu não sei em que momento que o homem costuma procurar ajuda médica. Está sofrendo sozinho. Exatamente. Então ele resiste, até porque a depressão ela tem vários sintomas, né? Então tristeza, por exemplo, é um sentimento. Você pode perder um ente querido e ficar triste, né? Você pode perder um emprego e ficar triste, terminar um relacionamento e ficar triste, né? Ter alguma frustração e durante um tempo, né, é compreensível
que você fique angustiado e revendo as questões, né, suas, da sua vida, sinta menos prazer, mas isso é temporário. Se dali 20, 30 dias esse sentimento intensifica e não diminui, passou, no caso de um luto, 3 meses e você está cada vez pior, aí pode ser uma depressão. Então, sentimento profundo de tristeza, de desânimo e perda do prazer. Então, coisas que antes você gostava muito, começa a não fazer mais sentido. É como se o mundo ficasse cinza, morno. Então, você não tem mais aquela alegria, né? As coisas importantes, filhos, família, netos, trabalho, começa a ficar enfadonho, cansativo, ao invés de te dar prazer. E segundo os estudos, só complementando rapidinho, por que aparentemente parece que você encontra dados que aparecem mais em mulheres do que nos homens? Porque a mulher, ela tem uma manifestação e ela tem uma percepção do todo. Então, a mulher, às vezes, ela está muito atarefada, dentro de casa, tem as responsabilidades, ou no dia a dia, a correria. Se alguma coisa fica disfuncional naquele momento, é muito mais fácil as pessoas notarem o comportamento dessa mulher. E aí, a mulher, por ter essa praticidade, ela acaba recorrendo à ajuda mais rapidamente. E o homem, às vezes, ele vem ou por algum aconselhamento, ou porque alguém coloca como uma condição, então fica um pouco mascarado na pesquisa, né, que esse índice, mas no consultório a gente tem bastante homens com demandas depressivas. Até surgiu agora uma dúvida, e crianças são afetadas? São. Sim, bastante. As crianças, elas são afetadas por diversos fatores. É uma fase de desenvolvimento, elas começam a entrar no processo de pré-operatório concreto, onde elas começam a ter a percepção do mundo dela, e a gente pode destacar por fases, onde a criança ela pode estar desenvolvendo o processo na escola, o primeiro contato com o mundo, e não está sabendo diferenciar, tá? Então ela começa a ter um sofrimento, ou por separação de pais, que hoje em dia é bem comum no consultório a procura de crianças com processo de depressão, e qualquer problema que a criança venha ter naquele momento, que às vezes o adulto entende como um problema, né, ou uma questão alimentar, a criança não está conseguindo passar por uma fase, até as fases do comportamento da criança, da infância para a pré-adolescência e depois a adolescência de fato, pode causar o processo da depressão. É muito importante que os pais ou os cuidadores observem quais são os hábitos para identificar se o seu filho tem ou não a depressão ou indícios. Então, um dos sintomas, eu costumo observar 3 sintomas iniciais. Primeiro, o hábito da criança noturno. Se começa a ficar comprometido, sonos agitados, né? Ou essa criança começa a ter muitos pesadelos e relatar isso constantemente. Num outro momento, se interfere na questão alimentar, né? Se essa criança começa a desenvolver uma fome muito fora do padrão, muito fora do horário, fora da rotina, ou se a criança também traz assim uma sonolência mais constante, ou dorme demais, ou tem dificuldade para dormir, então alguns comportamentos começam a aparecer, resistência de pré-escola ou simplesmente um isolamento. A criança na fase de desenvolvimento, ela brinca muito, ela pergunta muito, ela entra em contato com a curiosidade. Quando essa criança passa a não ter mais acesso, ela fica mais quieta, né? Não querer sair, brincar e entrar em contato com outras crianças, é importante que os pais observem, porque alguma coisa não está legal. Isso. Né? Além disso, a gente pensa o quê? Depressão, tristeza. Na infância e na adolescência, uma das grandes manifestações é a irritabilidade. Então, às vezes, a criança começa a brigar mais com as outras crianças, começa a não ter muita paciência, muita tolerância, e como a Cíntia disse, num comportamento que não é o habitual. Então, esse pode ser um dos primeiros sintomas ali da depressão. Então, ela pode, sim, comer mais ou comer menos, dormir demais ou dormir de menos, ter um baixo rendimento na escola. Então, a criança chega na escola, ela não participa tanto das atividades, as notas caem. Por quê? Porque a atenção não fica a mesma, não tem tanta energia para o aprendizado, às vezes fica muito preso nos pensamentos. No adulto acontece da mesma forma, mas a gente tem sim, e na adolescência.
E a adolescência a gente precisa entender o que é da característica dessa fase de desenvolvimento, de descoberta, de mudança, né, hormonal, corporal, emocional. Então, o que é uma angústia desse processo de desenvolvimento e o que já é uma angústia mais característica da depressão, uma angústia mais doentia. A gente precisa estar acompanhando, sempre lembrando qual é a rotina, qual é o perfil daquela pessoa, quais são os hábitos. Os conflitos familiares sempre existiram e é como a gente lida com isso. A gente está dando um suporte no momento de conflito ou a gente está tão preso ali nas nossas dificuldades que esquece deste apoio. Então, o importante é dar apoio e suporte nesses conflitos. A gente tem, por exemplo, assim, diferentes tipos de depressão. Ou a gente pode dizer que existem estágios, etapas que vão se modificando? Nós temos diferentes tipos. A gente tem as depressões causadas por questões orgânicas. Às vezes você tem uma alteração na tireoide, um hipotireoidismo. Isso pode desencadear um transtorno depressivo. Às vezes você fez uma cirurgia cardíaca. Você ficou muito tempo na internação. Você pode ter uma depressão reativa. Né? A gente tem a depressão maior, que é essa que a gente conhece, né, da pessoa ficar sem tomar banho, muito triste, sem comer, sem se alimentar, sem conseguir trabalhar. Né? Então a gente tem algumas, e a gente tem uma depressão, um tipo de depressão que chama distimia, que é uma depressão leve e contínua. Então a pessoa fica muito mal-humorada. Assim, sabe aquela pessoa que você pergunta bom dia, a pessoa fala bom dia só se for para você, porque para mim não. Então ela sempre está muito irritadiça. Isso também pode ser um sintoma. Então a gente tem vários, sim. A gente tem um grau leve, um grau moderado e um grau severo. Sim. No severo, a depressão fica tão intensa que às vezes a pessoa começa a não perceber melhor a realidade, começa a ter alucinações, a distorções muito intensas, de tamanha a gravidade. Então, e na leve é que as pessoas começam a ter preconceito, porque aí tem dia que ela consegue fazer, tem dia que não, tem dia que ela mascara, e aí as pessoas falam, quando quer trabalha, quando não quer não consegue, é porque está nesse processo de tentando fazer as coisas. Perfeito. Sim. A nossa produção vai colocando aqui, tem o endereço, o telefone, né, das psicólogas hoje aqui conosco. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já para mais assuntos sobre a depressão, tá bom? Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto.
Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy, 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Estamos de volta com o programa Conexão ABC, agora no segundo bloco, com as psicólogas Fabiana e Cíntia, que estão aqui nos respondendo todas as nossas dúvidas. E eu tenho uma certeza que você quer saber, é assim, como começa a depressão, né? Como que ela surge no ser humano? A depressão, ela vem, a gente tenta entender a depressão de várias formas. Inicialmente, num senso mais comum, às vezes você está vivendo algum tipo de estresse na sua vida, né? E aquilo começa a se tornar um problema que você acredita conseguir resolver e muitas vezes isso não acontece. Seguido de também um processo muito comum que é a ansiedade. Essa ansiedade, quando ela passa de um senso onde você possa controlar, ela começa a se tornar algo mais crítico. Se essa ansiedade ela não é tratada, ela não é vista de um modo onde eu consiga resolver os problemas, né, eu posso me sentir muito frustrado e a partir daí até desenvolver um processo da depressão. Às vezes pode também ocorrer através de algum gatilho, né? Nem sempre a depressão está associada a algum gatilho. Às vezes eu estou já naquele processo, eu não percebo e quando eu vejo, eu começo a deixar de ter sentido na vida, começo a deixar de fazer coisas que antes fazia sentido, né? E eu não consigo sair disso. A depressão também, ela vem muito associado aos pensamentos negativos. Então, a gente começa a tendenciar a pensar muito mais negativo do que o positivo. Por mais que a pessoa se esforce, ela não tem energia para mudar o foco. Ela fica muito presa, muitas vezes, naquele pensamento negativo que vai direcionando ela cada vez paralisar mais. Né? Esses pensamentos negativos, eles podem vir tanto uma culpabilidade em relação ao passado, o que eu não fiz direito, né? Que eu passei de vergonha, eu fiz os outros passarem de vergonha, o que os outros me abandonaram, não fizeram por mim. E eu fico nesse passado com esses pensamentos como se eu ficasse ruminando. Eles ficam cíclicos, eles vêm, eles não saem. Então tem essa questão, a perda de sentido que a gente fala, é o elan com a vida. Sabe aquilo que me faz todo dia acordar, estando bem ou não estando bem, e que eu falo, não, eu vou, hoje que bom que tá, hoje não tá tão bom, mas o que eu vou fazer para ser melhor, né? A gente perde, fica tudo muito morno, né? Em consultório eu converso muito com algumas pacientes, que é como se a gente ficasse anestesiado, né? Tem uma música, inclusive da Cássia Kiss, que é Socorro, eu não sinto nada, nem ódio, nem amor, nem dor, uma emoção pequena. Quer dizer, eu começo a não sentir nada mesmo. Né? Eu fico nessa anedonia, nessa falta de sentido de vida, as coisas já não, né, me parece, tem vida, tem cor. E aí, então com isso eu vou ficando, né, mais triste, eu posso comer demais ou comer de menos, né, ficar irritadiço, não conseguir sair da cama, as atividades vão paralisando. E o que desencadeia? Como a Cíntia falou, pode ser tanto o meu jeito de interpretar o mundo, podem ter questões biológicas envolvidas e o ambiente. Então, são esses três aspectos. Quando um descompensa, o dois já é o suficiente para desenvolver. A gente pode morrer com tendência a desenvolver várias doenças, geneticamente, hereditariamente, e não desenvolver. Mas, com o ambiente, com o meu jeito de lidar, eu acabo desencadeando.
Então, uma pessoa que é workaholic, viciada em trabalho, pode desenvolver uma depressão? Pode. E aí as pessoas não entendem, por exemplo. Então, ele tem dinheiro, a conta está azul, está super legal, ele conseguiu o cargo que ele queria, a família dele está perfeita, tem filhos, tem tudo que ele almejava, ninguém na família está doente e, de repente, ele está deprimido. E aí ele se questiona, sente até culpado. Poxa, eu não estou passando por nenhuma dificuldade, consegui tudo o que eu queria e por que eu estou assim? E a gente fala, porque faltou ele na vida dele. Então, muitas vezes, a gente está tão preocupado com o que os outros esperam da gente, né? A gente coloca tanto em coisas, em situações, e não no nosso bem-estar, no nosso prazer, na nossa autorrealização. Então, a minha vida é conseguir um cargo, eu consegui aquele cargo, e aí? Projeto de vida não é um cargo, um trabalho ou um carro, é a nossa autorrealização. Né? A viagem, o mais gostoso, às vezes não é o local que a gente foi, mas é chegar até o local. Tudo que você fez para estar ali, é a convivência, é a relação. E às vezes a gente perde um pouco disso. Né? Não só, por exemplo, pelo uso da tecnologia, que eu acho que o grande vilão não é a internet, nem celular, nem computador, são as pessoas que usam. Né? Porque a gente, ao invés de usar como recurso, a gente cria uma dependência. Então, a dependência de internet, de celular, ocasiona. Os conflitos familiares, sim, desde que eu não me sinta compreendida, de que eu não tenha espaço para me expor. Os conflitos no trabalho, hoje a gente tem a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, muito comum em pessoas que trabalham com pessoas, professores, educadores, enfermeiros, psicólogos, profissionais da área da saúde, né? E jornalistas. Então, às vezes, um assédio moral, uma pessoa, né, um chefe te perseguindo, te desqualificando. Às vezes, relações abusivas, que a gente tem falado hoje em dia, né? Então, quando tem uma desqualificação do outro muito grande, eu acabo tendo uma visão negativa de mim e acabo adoecendo. As questões, né, orgânicas, como a gente falou, um hipotiroidismo, uma anemia, né, e você vai tratando as questões orgânicas, mas fica esse residual da depressão. A melhor forma é você começar a observar se você tem mudado o seu jeito, se as coisas estão perdendo sentido, se você não se sente mais fazendo parte, né, então, da família, daquele grupo de amigos que você ia sempre, se tudo você vê com maior intensidade de tristeza, de catástrofe, de ruim, de coisas, situações ruins. Então, começa a observar, você está fazendo menos coisas, está ficando mais irritadiço, mais chateado, uma tristeza constante, um choro fácil, sem motivo, né, aparente. Isso já são sintomas. O adolescente está mais retraído, está ficando mais no quarto, né, está se escondendo, não tem autocuidado. Então, autocuidado desde uma estética, de uma aparência, da pessoa querer se sentir bem, né, até a higiene mesmo. Não consegue tomar banho, né, não se preocupa se a roupa está limpa ou não, com asseio, não escova os dentes. Então, a gente tem que estar observando todas essas questões para poder ajudar. Lembra, o principal, falta de sentido de vida. Sim. É como se a vida não tivesse o menor sentido. Viver para quê? Para que eu vou fazer qualquer coisa se todo mundo vai morrer? Então, são esses pensamentos que já começam a acender uma luzinha de que pode ser que tenha uma questão depressiva envolvida. Cíntia, nós conversamos bastante assim, dos assuntos, dos sintomas. Como que a pessoa trata? Como que acontece o tratamento? Como sai dessa? É muito importante, no primeiro momento, quando você vai buscar, um dos tipos de tratamento que nós temos é a psicoterapia, buscar ajuda através de um psicólogo, né? Ele vai dar um direcionamento, é ele o profissional que vai conseguir naquele primeiro momento, junto com você e sua demanda, identificar o que pode estar sendo uma causa, o que pode estar sendo gatilho, te direcionar e te orientar. Então, os tipos de tratamento é um processo inicialmente através de uma psicoterapia. Essa psicoterapia ela não é breve, né? Então não tem como você tratar uma depressão apenas fazendo algumas sessões. Esses encontros provavelmente é uma vez por semana ou até 2 vezes na semana, dependendo de como grave pode estar o seu quadro, né?
o profissional, ele muitas vezes ele busca uma rede de apoio para junto auxiliar aquele paciente que está doente. Reconhecer que você está doente e precisa da ajuda do outro é muito importante. Muitas vezes o que a gente faz? A gente nega e a gente não precisa do outro, né? Então, nesse processo, também o profissional vai identificar se essa pessoa precisa da intervenção medicamentosa, direcionando para o psiquiatra. E esse psiquiatra, ele também vai analisar como essa pessoa está biologicamente para direcionar os medicamentos como antidepressivo, muitos antidepressivos nesse caso, ou ansiolíticos associados, né, para a melhora, né. É muito importante que as pessoas saibam, a gente não consegue dar conta de tudo. É importante trabalhar o seu eu. Muitas vezes você pensa, eu vou conseguir, mas sozinho é muito mais difícil, porque você tem conhecimento sobre quem você é, mas você não tem conhecimento do que isso pode causar na sua vida, quais prejuízos. Então é importante, o processo da psicoterapia, quando você busca o auxílio, além de você ter um espaço para você desenvolver o que aquilo está te causando, os prejuízos traz um direcionamento. A terapia, eu sempre costumo falar para os pacientes, não é aconselhamento. O processo terapêutico é um processo de desenvolvimento, é um processo onde é um aprendizado. Eu vou aprender melhor a respeito de como eu devo me comportar, de como eu devo direcionar as minhas questões. Eu aprendo a ser mais assertivo na fala, eu aprendo a dizer não muitas vezes, né, sair daquele processo passivo. Eu consigo ver aquilo que está muito negativo, meus pensamentos direcionam por uma outra perspectiva. Por quê? Porque uma terapia, ela traz o quê? Um autoconhecimento através de uma troca. Você é uma peça fundamental, o profissional que estiver ali com você, ele vai desenvolver isso em você. Então, por isso que terapia não é só um aconselhamento. E a partir daí, as pessoas elas conseguem buscar um alívio. Muitas vezes as pessoas têm o preconceito de tomar a medicação, né? Então, os remédios, eles são extremamente importantes para auxiliar na melhora, porque pensa, seu corpo não está desenvolvendo, ele não está atribuindo mais os hormônios necessários para que você se sinta bem, né? Então, é importante a medicação para que esse sintoma melhore. Então, da forma, além de a gente associar uma atividade física, coisas que traz para a pessoa sensação de bem-estar, artes, a pessoa às vezes desenvolver habilidades que antes não desenvolvia. É um momento onde você se descobre, mas o mais importante é você querer sair desse processo. Então, alguns direcionamentos a gente ajuda o paciente a ter no processo terapêutico. Nós estamos encerrando o programa, eu queria que vocês, assim, em 2 palavras, a importância da família, mas em 2 palavrinhas mesmo. Apoio e amor. Né? Vitamina A e vitamina C, amor e carinho. Sim. Perfeito. E então agora essas palavras finais aos nossos telespectadores. Vergonha, não é uma vergonha ter depressão, é um processo de adoecimento e com apoio, com paciência, a gente consegue superar. Isso mesmo, gente, busque ajuda, não fique em casa só sofrendo, né? Entenda que tem pessoas que querem te ajudar, às vezes a gente não tem o apoio necessário pela família, mas vá por você, olhe para você, entenda o seu propósito e vá buscar ajuda, não fique. Hoje em dia tem várias formas da gente melhorar, tá bom? Entenda que você não vem aqui nesse mundo apenas para ter o sofrimento, faça a diferença na sua vida e nós estamos aqui para auxiliar vocês. Maravilha, nós trouxemos um problema, mas terminamos com esperança. Tchau. Sim. E até semana que vem. Obrigada. Obrigada.